E aí pessoal, beleza? Estou aqui dentro do Excel e eu tenho aqui alguns endereços que precisam ser geocodificados. Em outras palavras, eu preciso trazer as coordenadas geográficas de latitude e longitudes atreladas a cada um desses endereços aqui para dentro de células do Excel. Se a tua necessidade for o inverso, ou seja, você já tem os dados de latitude e longitude e quer trazer o endereço, esse vídeo também é para você, tá? Então me acompanha até o final. A primeira coisa que nós vamos precisar fazer é localizar um serviço de requisição. Eu já tenho um pronto aqui e olha que bacana. Ele é gratuito. E aqui nós temos as duas situações. Ó. Nessa primeira requisição aqui nesse endpoint nós vamos informar o endereço. Ó. E esse segundo aqui é aqueles casos em que você tem a latitude e a longitude e você quer retornar, buscar o endereço atrelado a esses pontos. O que nós queremos é esse daqui. Então eu tenho os endereços e eu quero trazer as coordenadas geográficas de latitude e longitude. Então é essa aqui que nós vamos utilizar. Eu vou clicar então aqui nesse link. Ele vai trazer aqui para mim retornar um arquivo JSON, tá? Então basicamente é esse arquivo aqui que nós vamos levar lá para dentro do Excel. E só para usar aqui o nosso primeiro exemplo, eu vou pegar esse endereço que está aqui dentro dessa célula, vou copiar e nós colocamos ele aqui, ó, onde está escrito a palavra address, que traduzindo seria endereço, né? Então eu vou vir aqui, vou dar um enter e ele retorna aqui para a gente esse JSON. Agora vamos ver como que isso aqui fica lá dentro do Excel. Então eu vou vir aqui, ó, copiar essa URL de requisição e eu vou colocar aqui dentro dessa célula onde eu escrevi aqui, né, a coluna JSON. Não precisaria ter essa coluna, mas a nível de exemplo pode ajudar bastante aqui na explicação, tá? Então eu vou vir aqui chamar a função serviço web e aqui dentro eu vou colocar a URL, que é o único parâmetro que ele pede aqui para mim. Então é só colar. Como a nossa célula de endereço está aqui dentro, nosso endereço está aqui dentro dessa célula, então aqui na parte onde nós colocamos o endereço diretamente, eu vou simplesmente limpar e vou atribuir aqui a célula onde está o endereço. E aqui eu vou dar um enter e você vai ver que ele vai retornar aqui para mim um JSON aqui para dentro dessa célula. Agora para trazer essas informações aqui, nós precisamos utilizar fórmulas para pesquisar, fazer buscas aqui dentro desse JSON, que basicamente é um texto, tá? Bom, para ajudar vocês, eu tenho aqui um print que mostra, né, diferentemente daquele que está aqui na web, ó, que fica muito difícil da gente visualizar os elementos. Esse daqui é bem fácil de localizar, tá? Então esse JSON aqui é exatamente esse mesmo aqui, que é o mesmo que está dentro aqui dessa nossa célula. O que nós queremos buscar basicamente está aqui, ó, latitude e longitude. São esses dois pontos aqui que nós precisamos localizar. Para não precisar escrever toda a fórmula completa aqui, eu vou escrever aqui as sequências e depois a gente junta tudo, tá? Eu vou fazer isso apenas para facilitar a explicação. Vou começar aqui utilizando a função localizar. Também poderia utilizar a fórmula procurar, o resultado vai ser exatamente o mesmo, tá? Então, utilizando um ou outro, tanto faz. Ele pede aqui para mim o texto procurado. No primeiro caso, eu quero buscar esse daqui, ó, latitude. Então, eu vou colocar aqui entre aspas, lat, né, que seria esse termozinho aqui. Ponto e vírgula no texto, ou seja, onde está o texto que eu quero procurar. Está aqui dentro dessa célula, né, que seria o nosso JSON. Fecho parênteses, dou enter. Então aqui ele trouxe para mim um número inteiro, 254. Esse 254 seria o número referente à quantidade de caracteres que eu tenho aqui, ó, daqui para cima, tá? Então ele localiza a posição de início desse nome aqui, desse termo, né, que seria a simplificação aqui para latitude. Agora o que eu vou fazer aqui é usar a mesma coisa, só que eu quero utilizar encontrar esse outro texto aqui, ó, que seria long, né, que seria de longitude. Então basicamente é só eu copiar essa célula, colocar ela para cá para baixo e aqui mudar. No lugar onde está lat, eu vou colocar longitude, né? Apenas o termozinho long ali com 3 letras. E ele vai retornar aqui para mim 274, que basicamente seria a quantidade de caracteres que eu tenho que caminhar até chegar aqui nesse termozinho long. Agora aqui embaixo eu posso simplesmente subtrair esse número menos esse daqui. Esse número então que ele trouxe aqui para mim é a quantidade de caracteres que eu vou ter aqui para trazer todo esse termo aqui para mim, tá? Então, se eu subtrair a quantidade de caracteres que eu tenho aqui, 274 menos 254, basicamente eu teria esse termo aqui. Vamos então fazer o teste. Eu vou vir aqui e vou utilizar a função extrair texto. Então aqui, ó, text. Ele pede aqui para mim qual texto que eu quero utilizar para fazer isso. O texto está aqui dentro, seria o nosso JSON. Número inicial seria esse aqui, ó, 254, que é a partir do ponto em que eu quero iniciar a captura daquele texto. Ponto e vírgula, próximo parâmetro, ele pede para mim o número de caracteres após o caractere 254. Então eu cheguei aqui, ó, 254, aí eu coloco aqui para ele a quantidade de caracteres
caracteres que eu quero que ele conte a partir dali para que ele retorne para mim o texto. Basicamente seria esse aqui, ó, valor 20. Fecho o parênteses, dou um enter. Perceba então que ele conseguiu retornar aqui para mim o número que eu estava procurando. Trouxe também alguns caracteres indesejados, mas eu já mostro para você como que você faz para eliminar esses caracteres aqui que não fazem parte ali da geolocalização. Antes disso, eu não quero que a minha fórmula fique espalhada por aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou juntar essas fórmulas aqui dentro de uma fórmula apenas. Então eu vou começar pegando essa daqui, localizar, copiar, e aqui nós simplesmente substituímos. Aqui, né? Esse outro aqui também eu coloco aqui, no caso, colo ele aqui, subtraído, né, desse primeiro termo aqui que eu já havia colocado ali. Então, seria basicamente subtrair o 274 do 255, dou um enter e ok. A essa parte aqui nós podemos simplesmente eliminar. E para fazer com que ele tire esses 3 caracteres aqui no final, você pode simplesmente vir aqui, ó, e subtrair do número 3, tá? Agora eu quero basicamente eliminar esse termo que está aqui escrito na frente, ó, lat, aspa, 2 pontos, aspas. Para fazer isso, então, eu vou vir aqui e vou utilizar a função substituir. Atribuo aqui o termo que eu quero substituir. Lembra de colocar aqui, ó, 2 aspas, 2 pontos, e aqui eu coloco 3 aspas, tá? Ponto e vírgula eu quero substituir por um valor vazio, então aqui basicamente eu não coloco nada. Fecho o parênteses, dou um enter e tá pronto aqui a minha fórmula. Agora é só tirar esse cara daqui e colar aqui dentro, tá? Agora o que eu preciso fazer, essa fórmula aqui eu vou arrastar para cá, e essa outra aqui eu vou arrastar para cá. Olha só que bacana. Agora, para encontrar a longitude, posso copiar essa fórmula aqui, colar ela aqui dentro. E onde está escrito aqui lat, né, de latitude, nós vamos substituir por long, né, de longitude. Aqui também. E aqui também. E aqui esse termo, onde está long, né, de longitude, eu preciso pegar esse outro nome aqui, ó, que seria display name. Porque eu inicialmente havia feito isso para encontrar a latitude, só que agora eu estou na longitude, então eu preciso colocar esse termo aqui, display name, que seria um termo de busca. Então vou vir aqui, vou limpar e vou escrever display name. Dou um enter e está pronto. Agora é só eu pegar isso aqui e arrastar aqui para as próximas. E é isso, tarefa realizada com sucesso. Lembra de deixar o like aqui, tá, pessoal, no vídeo, porque vai fortalecer muito o canal. Se tiver dúvidas, deixa aí nos comentários.